Caras, é o seguinte, quem não torceu por esse golzinho do Palmeiras no final é corintiano, São Paulino, santista, flamenguista, eventualmente, e aí tudo certo. Mas assim, o Palmeiras merecia demais vencer esse jogo contra o Porto e fez para isso. Esse vídeo aqui não estava programado, estava assistindo o Mundial tranquilamente, assisti estreia, não me deu ideia de vídeo, assisti o jogo do Bayern também não, mesma coisa com o Atlético e PSG, mas coincidentemente, no primeiro jogo de um time brasileiro, me inspirei. E assim, parabéns ao Palmeiras. Parabéns à torcida do Palmeiras que não só estava lá, como cantou por 90 minutos e não teve gol, tá? O jogo foi 0-0. Então, assim, você cantar, né, pra impulsionar um time que, beleza, durante o metade pro final do segundo tempo ali, o Palmeiras dominou completamente o jogo, né? Mas foram 90 minutos da torcida do Palmeiras se fazendo presente, né? Não só em números, mas no ambiente do estádio. O ambiente era do Palmeiras. Tinha uma galerinha lá do Porto, mas enfim. Rapaziada, parabéns, velho. Parabéns ao Palmeiras que competiu com o que muita gente tava falando que é o Porto que ficou em terceiro só no Campeonato Português. Um ano ruim do Porto, ok, mas normalizaram o negativo terceiro lugar numa Liga Nacional. É um Porto que não é dos melhores, beleza? Você pode falar até isso. Mas também não é qualquer time, não é um jogo de campeonato estadual. Cara, você tá jogando, acima de tudo, num ambiente de campeonato mundial. Num ambiente em que o Palmeiras, né, tem toda essa história de muita gente brincar de ter ou não o Mundial, enfim. Isso são outros 500. Né? O que o Palmeiras fez hoje é digno de um time que vai competir, tá? Vai competir. E aqui a gente não fala sobre chaveamento, de quem vai pegar nas oitavas, nas quartas. Eu acredito que o Palmeiras ele vai competir, porque hoje, contra esse Porto, demonstrou o Palmeiras que é. Duelos individuais, né? Um time que duelava, ganhava, combatia, saída com três, mantendo o seu estilo de jogo, assim como o Porto. Tá? O Porto jogou como o Porto joga. Linha de 5 ainda, também na marcação individual. Né? Então, assim, times que usaram suas estratégias no confronto entre si, né? No tão curioso confronto entre time brasileiro e time europeu, nesse caso Palmeiras e Porto. E um empate que sai amargo pro Palmeiras. É positivo falar isso, no sentido de o Palmeiras jogou para vencer, mas negativo no sentido de não venceu. E não venceu por detalhe. O goleiro Cláudio do Porto, que inclusive entrou no lugar do Diogo Costa, né, o grande goleiro aí da seleção portuguesa, pegador de pênaltis, inclusive, acabou se lesionando durante os treinamentos do Porto já nos Estados Unidos e entrou para fazer 2 ou 3 defesas no lance final do primeiro tempo ali, em que o Palmeiras imprimiu um volume. Primeiro tempo que foi muito mais equilibrado, o Porto apareceu muito mais no primeiro tempo, né, é verdade. Agora, cara, o segundo, principalmente do meio pro final, que gosto de ver, velho. O jogo inteiro em si, mas aquela gana, sabe? O ambiente do estádio transformando tudo isso também. Richard Rios e Aníbal Moreno, que partidaça, né? O Estevão foi escolhido melhor em campo, beleza? Pra quem entendeu o Estevão como melhor em campo, mas pra mim, essa dupla Richard Rios e Aníbal Moreno, assim como o próprio Gustavo Gomes, né, foram muito bem. O Piquerez, cara, o Piquerez, ele não errou um cruzamento. E assim, se errou, né, foi cruzando de forma correta. Os cruzamentos do Piquerez, pelo menos hoje, me lembre aí em outro jogo que ele foi mal, né? Mas assim, hoje, falando de hoje, eram todos na medida. Eram altos o suficiente para a bola chegar no segundo pau, eram fortes o suficiente para chegar na área em condições de pelo menos uma disputa de um jogador do Palmeiras com um jogador do Porto. Não que todas foram aproveitadas, mas todas foram alçadas de forma correta. E eles sempre apareceram muito bem. O próprio Abel Ferreira foi muito bem nas alterações. Eu tô aqui, né, no celular vendo justamente isso, porque o Veiga, com 65 minutos, entrou com 65 minutos, entrou muito bem o Rafael Veiga, né, dando sustentação, aparecendo para fazer esse apoio do Palmeiras, fazer um ataque mais rápido, né, não tão cadenciado, nem tão direto, um ataque rápido, em que ele recebia de costas e já alçava algumas vezes pro próprio Piquerez, né, então dando essa dinâmica.
aparecendo pro jogo. O Alan não foi mal, conseguiu uma finalização, inclusive, em que o árbitro marcou falta do Alan, não vi nada de falta. O Paulinho, né, tá readquirindo esse ritmo, mas entrou também tocando muito na bola, isso foi importante. O Flaco Lopes talvez tenha sido, né, o mais... Né, teve uma cabeçada em que, inclusive, ele teve condições plenas de, pelo menos, testar em direção ao gol e ele perde o tempo completamente. O Flaco, sinceramente, não gostei tanto. O Lucas Evangelista entrou com 87 minutos no lugar do Richard Rios, que já estava cansado, né? O banco do Palmeiras que ainda teve grandíssimos jogadores aí para entrar que não foram utilizados contra o Porto. Porto que veio com justamente o Cláudio Ramos, veio com o Moura. Moura joga muita bola, tá? Um cara de 18 anos aí, cara, né? Mas sim, em jogo de gente grande já dá para chamar de cara. Gostei muito do Moura. Mas enfim, cara, o Palmeiras dá um excelente... Deixa eu até trocar de tela aqui, esqueci disso. Mas o Palmeiras dá um excelente recado ao Mundial de Clubes, se tratando de clubes brasileiros. E aqui nem vamos entrar tanto nas estatísticas, né, no sentido de definir o jogo, mas mostra que o Palmeiras não se intimidou, né, foram 17 finalizações contra 11, foram 5 chutes no gol contra 3, né, o Palmeiras venceu em todos esses combates, posse de bola também, passes trocados, né, e tudo isso englobando, né, dando resultado num Palmeiras que foi para o jogo. Né? Não foi só uma posse de bola, não foram só passes trocados. O Palmeiras trocando muitos passes, inclusive no campo de ataque. Né? Queria muito que desse para fazer a diferença aqui do primeiro tempo para o segundo, para a gente ter noção do que foi o segundo tempo do Palmeiras. Né? O Palmeiras que até no primeiro tempo tentava algumas jogadas de combinações do Vitor Roque com o Estevão. Né? Teve a própria blitz no final, que comentei que o Cláudio salvou. Mas, assim, no segundo tempo foi um time muito mais presente no campo de ataque, né? E acho que até normal, porque no primeiro o Porto estava aparentemente fisicamente completo, mas o Palmeiras acaba o jogo fisicamente, tecnicamente, taticamente, acima dos caras. Não é nem igual, é acima dos caras e fazendo os caras cansarem. Teve um momento que o Porto chegou a fazer um 5-4-1, com linhas bem compactas, porque dando qualquer espaço poderia pintar. O Veiga estava trabalhando muito nesse entrelinhas, né? Entrou muito bem no jogo, repetindo aqui. Infelizmente, o Palmeiras teve a grande chance, né, de fazendo esse grande jogo, despontar na liderança, porque o outro jogo do grupo foi justamente a estreia do Mundial entre Al-Ahly e Inter Miami, 0-0. Mas é um excelente carimbo do Palmeiras chegando... falando cheguei, né, para jogar agora contra o Al-Ahly, né, o próximo jogo do Palmeiras contra o Al-Ahly, encerrando contra o Inter Miami. Bom, porque o Palmeiras vai ter o segundo grande teste logo e vai ter que jogar atento, porque o Al-Ahly acredito que seja um pouco mais forte do que o Inter Miami. Todo mundo já citando também aí o próprio Al-Ahly e o Inter Miami como times que não são nada, a galera já... tenta levar para um lado de o melhor do mundo, o pior do mundo, né? Não é bem assim, acho que o Palmeiras vai ter uma dificuldade contra o Al-Ahly, e isso é interessante, né, para eles manterem esse nível do jogo contra o Porto e talvez conseguirem sair aí com a vitória, porque o Al-Ahly também vai ter a grande chance dele contra o próprio Palmeiras. Tá certo, rapaziada? Daqui a pouco tem Botafogo, vamos ver se a gente faz um pós do Botafogo também. Gostou? Se inscreve no canal, não conhecia, compartilha com teu amigo, tua amiga. Deixa o like, tamo junto. Recanto dos Esportes. Eu que trabalho majoritariamente, vocês estão vendo o quadro ali do Vitória? Pois é, sou torcedor do Vitória. Né? Tô no Recanto do SCV como idealizador dos dois canais, mas tentando trazer mais uma dinâmica por aqui também. Principalmente nesse Mundial de Clubes, que o Campeonato Brasileiro tá parado, Copa do Nordeste vai voltar só lá na frente, enfim. Assuntos à parte de Esporte Clube Vitória, Recanto dos Esportes. Carlos Tavares, é nóis, valeu, deixa o like, se inscreve, tamo junto.